deixa eu só ler aqui uma nota da Embaixada Americana. O Departamento de Estado está adotando medidas para revogar e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que foram cúmplices do esquema do regime cubano de exportação de trabalho forçado. O programa Mais Médico representou um golpe diplomático inadmissível de missões médicas estrangeiras. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, quando começou essa onda terrível, esse antijornalismo terrível que foi praticado pela mídia ao longo de todos os anos 2010, eu rompi, digamos, com as amarras que me prendiam aí ao jornalismo convencional, com aquela loucura. Teve o Pan-Americano aqui, sumiram 2 cubanos. Eu lembro que eu participei de um Roda Viva, acho que era o Sandro Vaia, que era do Estadão, e outros, citando que os cubanos os cubanos depois apareceram, foram mandados para Cuba, dizendo que o ministro Tasso Genro, da Justiça, os cubanos queriam fugir do regime cubano e o Tasso Genro acabou prendendo os 2 atletas cubanos e mandando de volta para Cuba. Fizeram um carnaval. Tempos depois, o Extra, o jornal Extra, que é um jornal popular do Globo, mas que não estava embaixo, digamos, dessa batuta ideológica ainda, levantou a história dos 2 boxeadores cubanos. Eles foram enrolados por 2 empresários aí que queriam levá-los para lutas profissionais. Então, esses empresários jogaram a isca, eles fugiram da concentração, passaram 3 ou 4 dias na farra, zona, motel, até que perceberam que estavam sendo enganados pelos empresários, não sei se eram de Miami, não lembro de onde que eram esses empresários. Daí eles foram, como já tinha voltado a equipe, eles foram pedir para o Ministério da Justiça para poder voltar para suas famílias em Cuba. Isso aí foi uma semana, jamais, você pega os grandes jornais, jamais teve desmentido para essa mentira que ocorreu nesse período aí, né? E o que nós estamos vendo agora é um processo similar, em breve, de desqualificar o governo brasileiro em relação aí ao que está acontecendo com o Trump. É óbvio, pessoal, é óbvio que não cabe ao Lula ligar para o Trump. Porque ligando para o Trump, ele vai ser humilhado. Se ele procurar o Trump, ele vai ser humilhado. O Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, tinha uma conversa marcada com o secretário do Tesouro norte-americano. Foi cancelada sem aviso e sem nada. Por quê? Porque você está numa guerra diplomática, nem diplomática, antidiplomática, dos Estados Unidos para ver o rompimento diplomático com o Brasil. Esse é o jogo. E daí nós entramos na questão dos grupos de mídia. Um país, o que define, digamos, a soberania de um país, além de tudo, é o controle da informação. É o controle da informação. Então, se você tem, digamos, uma ameaça externa, aí a mídia tem que estar junto, fazendo um pacto aí de defesa do país. Aqui no Brasil, eu contei hoje uma história na minha coluna diária que ocorreu com o escândalo da FIFA. O escândalo da FIFA foi criado pelo J. Ávila, não criado, mas nasceu com o J. Ávila. O J. Ávila era um antigo repórter de campo aí que passou a fazer marketing esportivo e se transformou no braço da Globo para compra de direitos esportivos. Eu lembro quando a Record começou a embalar audiência, dinheiro da igreja entrando pesadamente lá, uma das grandes disputas eram os campeonatos de futebol, que era o que dava, digamos, o salto de audiência. E o J. Ávila era o homem da Globo. Daí ele foi preso nos Estados Unidos por corrupção aqui na Copa Brasil, na Conmebol, que é a Copa Latino-Americana, na Libertadores e tudo. E ele denunciou vários veículos, a Fox News, a Fox Sport, inclusive, e a Globo.
Além disso, tinha um executivo do Barcelona que denunciou a Globo. Nós tínhamos, no Rio de Janeiro, estava correndo um processo, um inquérito lá, envolvendo a Globo, que sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Daí a Espanha levantou dados com um ex-presidente do Barcelona que estava envolvido em corrupção na Copa Brasil. E daí pegava a Globo. Daí o Ministério Público brasileiro solicitou esse material. Ficou escondido lá com a procuradora lá do federal lá, da República do Rio de Janeiro, lá, e não deu em nada, não deu em nada. E daí, na época, eu conversava com um assessor de Lula, quando o GGN começou a publicar isso, nós somos os primeiros a dar essas informações, juntar dados aí, fazer um xadrez. Daí ele falou, agora que eu entendi uma conversa do Lula com o Emílio Odebrecht, conversando como montar uma estratégia para impedir que a Lava Jato levasse de roldão o governo, o país, de tudo aí. E o Emílio, quando se falou em Globo, o Emílio falou, a Globo já foi capturada. Então, você vê que o poder, se a Globo, no caso ali, foi capturada pelo envolvimento em corrupção em Copas, em transmissões esportivas. Agora, imagina se você pega aí esses atos aí do Trump, de colocar em listas de suspeitos, tudo uma emissora, você acaba com a emissora. Então, digamos, as formas de pressão dos Estados Unidos e do Trump sobre todos os pontos aí da vida nacional é enorme. E daí o Lula vai no único lugar que resta, que é conversar com a China e conversar com os BRICS. Daí você pega os editoriais do jornal, o Lula devia estar pensando em outras coisas, em vez de conversar com a China e com o BRICS. É inacreditável.